Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, no estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que marca a sequência da série especial A Consolidação de um Novo Ciclo no Setor Sucroenergético, nós temos o privilégio e o prazer de podermos conversar com dois líderes cooperativistas. No primeiro bloco nós vamos entrevistar Arnaldo Bortoleto, presidente da Coplana, com sede em Piracicaba, e já no segundo bloco nossa conversa é com José Rossato Filho, presidente da Coplana, com sede em Guariba. Então nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Arnaldo Bortoleto. De volta ao TV Brasilagro, conversando com o presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoleto. Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente poder conversar com você um pouquinho, falar aí uma retrospectiva de 2016 e saber aí do que você espera junto com seus cooperados para 2017. Sim, bom dia a todos. Aí eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na TV Brasil mais uma vez, um programa de muita audiência. Falar do setor nosso, onde nossos cooperados, a maioria deles, 80%, estão dentro do setor sucroenergético e nós como produtores de açúcar. Entramos um pouquinho em grãos, na área de renovação, que também está indo muito bom, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas nós podemos ver um ano aí de recuperação de preço, 2016, com a falta no mercado internacional do açúcar e também a gasolina tendo alguma elevação, nossos preços também subiram. Mas nós tivemos um pouco de problemas foi na produtividade. Tivemos alguns fatores climáticos acumulados, sobrepondo e com que fez que a nossa produção caísse em torno de média de 13% a 15%. Quais são os fatores que levaram a essa queda de produção? Novembro e dezembro do ano passado, como nós tínhamos muita cana, inclusive ficou canabizada para essa safra, foi muito chuvoso, fez com que tivéssemos muita compactação de solo, então o pessoal entrou colhendo com solo úmido para poder terminar a safra. Isso fez com que essa brota tivesse compactação e prejudicasse muito o corte desse ano. Janeiro e fevereiro, começou 2016, onde é um dos períodos de melhor desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, onde tem sol e tem chuva, então tem umidade. Nós tivemos 15 dias de tempo nublado, isso faz com que a cana-de-açúcar paralise praticamente a fotossíntese e interrompa um pouco diminua o seu desenvolvimento vegetativo. O ano seguinte, tivemos final de março até 15 de abril também um veranículo aí, para a safra, iniciar a safra muito boa, mas para essa cana que foi colhida lá em novembro, dezembro, péssimo, porque ela também precisava de chuva para poder desenvolver. Iniciamos a safra final de março, abril. Tivemos uma outra chuva pesada de 15 a 20 de maio aí, também paralisou a safra, parou e lixiviou um pouco o solo. Voltamos à safra, tivemos duas geadas, que não é muito rara aqui na nossa macro região de Piracicaba, mas afetou muito a produção da cana, porque pegou cana aí com 10, 12 meses de desenvolvimento, ela não completou o ciclo, isso faz com que também teve uma queda de produção. Somando todos esses fatores, você viu, chegamos à conclusão desse 13% a 15% na nossa região de Piracicaba de queda de produtividade. Que é um dos maiores índices oficiais registrados no país. Sim, uma queda alta para a cana-de-açúcar, que a cana é uma das, vamos falar assim, dos produtos pecuários que a gente tem assim, menos risco de perda, porque ela é mais resistente, ela é 12 meses, ela suporta um período maior de veranículo, falta de chuva, excesso de chuva, mas foi muitos fatores juntos, né? Então isso que acumulou e teve essa quebra maior. Mas esperamos agora sim que 2017 iniciamos com
com boa produtividade, que nós temos um fator climático que deve ser favorável à cana-de-açúcar. O pessoal está também mais otimista por causa do preço, está renovando mais os seus canaviais, né? Porque nós tivemos aí anos anteriores de dificuldade financeira, preço muito ruim, onde fez com que a renovação também do canavial fosse mais lenta, não tivéssemos aí aquela média de 18% a 20% de renovação, caindo para de 9% a 12%. Isso faz com que o canavial também perca em produção pela longevidade dele. O canavial ficou mais velho. Isso também é um fator de quebra de produtividade. Mas acho que 2017, temos certeza que com o ânimo, com os preços que vieram devido à falta de açúcar no mercado, o etanol também subindo um pouco, porque a indústria também prevaleceu mais o açúcar do que o etanol, então não teve sobra de etanol. Quando o mercado está regular, o preço acompanha, pelo menos sendo um preço bom para o nosso produtor. Isso faz com que nós tenhamos muito otimismo para 2017. Fizemos muitas áreas de renovação com soja, onde você vai renovar o ciclo, em vez de você ficar 4 meses parado, incentivando o produtor, fez e está dando certo para nós aqui da região. Você entra aí com soja em outubro, novembro, em março colhe a soja e imediatamente vem com a cana. Isso faz o quê? Melhora a estrutura de solo, você dá uma melhorada na matéria orgânica do solo do produtor e faz com que a cana tenha mais vigor também para... Aí sim, essa cana vai ser colhida em 2018, mas o potencial de melhora. 2017 esperamos pelo menos colher igual 2018. Esse ciclo de renovação permite também, evidentemente, que o produtor tenha maior renda. Sim, isso. O que a gente acha, a soja, se ela conseguir pagar todo o custo de implantação da lavoura, já está excelente para o produtor, porque onde ele investe mais. As operações de reforma do canavial, destruição de soca, você sabe, tem que remover, tem que matar a planta daninha, fazer o corretivo de solo. Essas operações, se a soja for bem, ela custeia. Fica mais barato esse plantio de cana, ele vai ter que ter, lógico, a muda e mais o adubo da cana, que é normal do plantio. Mas as operações de solo fica mais barato. As lideranças cooperativistas e ligadas também à Associação de Fornecedores aqui de Piracicaba, sempre tiveram uma atuação política muito firme, muito forte, em defesa dos produtores rurais. As mudanças que nós estamos vivendo ainda no final de 2016, elas de alguma forma atrapalharam as atividades do produtor agrícola aqui na nossa região? Olha, falar que ajudou não, porque eu ia falar muito em política, mas nós somos sim representantes, a hora que precisa nós fizemos passeata em prol do etanol, quando o preço estava muito ruim, agora também com essa política, com essa corrupção que está lá em cima na Câmara do Senado e também dos deputados, nós tivemos aí esse último domingo de novo nas ruas, contra a corrupção. Eu acho que o país tem que andar, não é nós como setor só, nós como Brasil, como povo, cidadãos, nós temos que lutar para que a gente tenha emprego, tenha estabilidade, tenha menos roubo, porque acabar não vai. Isso a gente vê no mundo inteiro, tem corrupção para cá, para lá, mas não pode ser tão alto o valor como está dentro do Brasil. O Brasil, os políticos perderam a vergonha. Então nós temos que moralizar isso como cidadão. Então nós também lutamos como cidadão, nós queremos um país melhor, não só para nós, como para os nossos filhos, nossos netos que estão por vir. Então nós temos sim que ter responsabilidade e cobrar de quem a gente pôs o voto nas urnas. E mostrar que quem não estiver bem, que saia e que tenha punição. Porque o país não pode estabilizar, não pode ficar parado. O Brasil parou nesses últimos anos. E enquanto você não tiver uma política que não atrapalhe a parte econômica, não roda. Então nós temos que ter uma política estável, uma economia voltada no crescimento, gerando mais emprego. Eu acho que agora as usinas com pouco melhor de receita também na venda do etanol e do açúcar, vão poder investir mais, vai gerar novamente emprego, isso faz com que a roda comece a crescer. É isso que nós pensamos para 2017. Em 2014, quando nós tivemos aqui a oportunidade de fazer a entrevista com você, e falando em nome dos produtores da região de Piracicaba, foi também em dezembro de 2014. Já tínhamos elegido a presidenta, né, a presidenta, e eu percebi quando eu cheguei aqui embaixo na recepção da cooperativa e da associação, um desânimo muito grande por parte dos produtores. Os produtores estavam realmente desanimados, preocupados com o futuro, não só do setor, mas com o futuro do país também. Esse desânimo, ele acabou se diluindo de lá para cá?
Agora com o impeachment melhorou, porque a gente via que o governo anterior, o que ele prevaleceu? Muito mais as ações do pré-sal, muito mais valorizando o pré-sal do que o etanol, quer dizer, simplesmente esqueceu do etanol, esqueceu do nosso setor, e aí fez com que o setor ficasse parado, e o setor começou, na época, se viu mais de 80 RJ, muitas usinas se fecharam, mesmo entrando em recuperação, não conseguiram se salvar. Isso é ruim para o setor, é ruim para o país. Então o produtor de cana que depende da cana estava muito desanimado. E agora a gente vê um outro ânimo para 2017, que os preços voltaram, é só acertar um pouquinho mais a produtividade. E isso, o investimento está sendo maior, a gente nota pela cooperativa, pela venda dos insumos. Nós estamos sim comercializando mais insumos, o produtor está mais acreditando, está com mais fé que vai ser um ano bom, um ano rentável, que ele vai poder também começar a sair desse endividamento e voltar à normalidade dos anos lá anteriores, né? A mídia também, durante 2016, deu um espaço amplo aí para negociação do pedido de recuperação judicial do grupo espanhol Abengoa. E eu sei que a participação, a Coplacana teve uma participação decisiva nessa negociação. Como é que anda assim, essa relação entre fornecedor de cana e a Abengoa? Está indo bem, porque a Abengoa ela entrou em recuperação a parte de energia, a parte de cana-de-açúcar não, né, que é 2 unidades, passaram por muitas dificuldades, mas como eles têm uma boa produção também de cana, os preços melhoraram, eles estão contornando e pagando a renegociação com os produtores. Tiveram várias reuniões com eles, com a diretoria deles, propuseram lá, você paga metade desse ano e metade do ano que vem, desse ano eles estão cumprindo com as obrigações e saudando a compra da cana desse ano. Esperamos que o ano que vem eles zerem toda essa conta, que é bom para o grupo e é bom para nós também, que estamos lá com os nossos produtores conseguindo novamente investir nos canaviais. Você acredita que essa tendência de crescimento para 2017 ela possa ser estendida para 2018 e daí para diante? Eu acredito que sim, porque você sabe que cana não é como uma cultura perene que você planta de um ano para o outro. Para você recuperar toda essa perda vai alguns anos. A gente renova no máximo 20% do canavial. Então você renova 20%, você tem mais 80% do canavial a ser renovado, a melhorar essa produção, então é lento toda essa volta. Então nós temos que ter alguns anos bons para o produtor ter uma rentabilidade melhor e poder aplicar essa receita maior nos seus tratos culturais, fazer uma produtividade crescente, que nós temos, que o país já tem condição de sair dos 2 dígitos por hectare, quer dizer, passar de 100 toneladas por hectare em média, de 5 cortes, para a gente poder também suportar alguma crise financeira, alguma crise de produção que tenha, que a agricultura é muito cíclica, né? Nós temos anos bons e alguns anos ruins também, isso é histórico, ela não fica só ou ruim ou só boa, isso é o mercado que nos traz essa rentabilidade. Mas nós acreditamos sim que 2017 e 2018 são anos promissores para a cana-de-açúcar. A mudança imposta e implementada com o governo de Michel Temer, tivemos uma mudança radical na Petrobras. Sim. E a Petrobras hoje é dirigida pelo Pedro Parente, que foi presidente do Conselho Deliberativo da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Um homem que, enfim, conhece biocombustíveis, conhece o etanol, trabalhou, foi presidente da Bunge durante muitos anos, quer dizer, uma pessoa que realmente tem um olhar diferenciado do que tinham os presidentes da Petrobras até então. Mudança também na direção da IPE, Empresa de Pesquisa Energética, que o foco da energia deixou de ser apenas hidrelétrica, nuclear, né? Passou já a se falar em renováveis, eólica, um pouquinho de solar, e também já tem um viés aí que possa contemplar a bioeletricidade, com geração de palha e de cana-de-açúcar e de bagaço de cana. E, por fim, ainda a mudança no comando do Ministério da Agricultura com um produtor, Blairo Maggi, um produtor consolidado, né, que trouxe realmente um caminho diferente, abrindo, inclusive, novos mercados. Esses três fatores, você acha que isso pode fazer com que realmente o Brasil consiga retomar o seu papel na produção de energias limpas e renováveis? Com certeza, esse é o caminho. Você disse muito bem, Pedro Parente, um homem conhecedor do setor, e ele foi muito bem claro que ele não vai fazer o subsídio que tinha em cima da gasolina, ele vai tentar fazer o preço real do custo. Então,
Se custa X, ele vai vender por aquele X. Se cai o preço, ele vai cair. Se precisar subir, ele vai subir. Ele não vai investir, ficar segurando para segurar a inflação. E essas atitudes a gente já vem notando com ele, porque ele conhece. E ele sabe que o setor é importante, não é só a gasolina, mas o etanol é muito importante também para a Petrobras. Porque se não tiver etanol, não tem gasolina suficiente para abastecer a nossa frota. Então ele tem sim que estimular os dois, ele tem que fazer esse balanceamento. Na parte energética, conhecedor também nessa parte, o que nós temos que ver? Foi deixado muito de lado a energia da palha. Muitas usinas aplicarem nessa cogeração de energia, inclusive recolhendo não só a palha, mas também aproveitando o bagaço da cana. Isso faz com que seja uma energia limpa. E para isso, o governo anterior estava priorizando a eólica, um outro tipo de fonte mais poluente do que a nossa energia. Isso desestimulou muito e agora acreditamos que ela também vai ser aos poucos valorizando para bem da nação, para bem de quem produz e para quem emprega, né? Porque você tem que produzir para você empregar. E terminando na parte da agricultura também, um ministro que entende de agricultura, sabe quais são as reivindicações do setor agrícola, do setor agropecuário. Nós temos que trabalhar ainda muito forte no seguro agrícola. O Brasil não tem seguro agrícola, quer dizer, nós temos uma desvantagem, ó, que fala de grãos, em relação aos Estados Unidos, que é o maior produtor de soja e milho, porque lá eles têm seguro, tanto da produção como do preço. E no Brasil não, você faz, mas no mínimo paga aí a semente, ou quando não consegue receber. Então o Brasil ainda não tem um seguro confiável, que o produtor possa falar, eu vou plantar, que se tiver algum problema o seguro me paga. O Brasil ainda não tem um fundo que faça garantir a nossa produção. Esse é um desafio muito grande que eu acho que o setor tem que trabalhar muito forte para conquistar. Para o telespectador que não conhece muito bem os meandros da produção agrícola e rural, começamos a entrevista você falando de uma quebra estimada em torno de 15%. Perfeito. Isso significa que esse prejuízo é arcado 100% pelo produtor? 100% pelo produtor. Não há seguro que pague uma quebra de 15%. A cana, para você ter uma indenização, você tem que fazer primeiro em todo o canavial. Você não pode fazer, eu quero fazer num talhão ou no outro. Você tem que fazer em todo o canavial. Aí depois, você tem que ter a perda total. Para você ter indenização, porque ele tem lá um preço mínimo que ele paga. O preço mínimo aí é 30 toneladas, eu não sei o número certo, porque não tem, ninguém quase faz seguro para cana. Então, se você tem 80 toneladas em média, escolheu 60, você não tem essa 20 toneladas, é prejuízo do produtor. Então não tem seguro que pague essa diferença. Contrário, como estava dizendo um país lá americano, que lá sim, é média de produção da região, é regional inclusive. Se você tem uma média de 80, se produziu 60, no final da safra, essas 20 vai lá o seguro e banca. Se você tinha um preço acordado de 50, vendeu por 30, os 20 que faltou vai lá o seguro e paga. Nós não temos isso aí. Isso falta muito, essa tranquilidade para o produtor. Todo 100% do prejuízo sai do bolso do produtor. Lamentável. Arnaldo Bortoleto, muito obrigado pela entrevista. Esperamos que 2017 seja realmente um ano melhor e quando nós chegarmos daqui a um ano para conversar com você novamente para o Brasilagro, aí nós possamos ter um resultado positivo desse ano de safra. Essa é a nossa esperança, nós acreditamos nisso, temos muita fé que isso vai acontecer. Desejamos aí a todos também, nossos produtores, os telespectadores, um final de ano feliz, um bom Natal, que seja um próspero para todos nós brasileiros 2017. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos com José Rossato Júnior, presidente da Coplana. De volta com o TV Brasilagro, conversando agora com o presidente da Coplana, José Antônio de Souza Rossato Júnior. Rossato, muito obrigado por você nos atender aqui na sede da Coplana, na cidade de Guariba. E a gente tem uma expectativa muito grande aí de poder informar aos nossos telespectadores o que foi 2016, na sua visão, na sua ótica, e o que dá para se esperar para 2017. Então, inicialmente, 2016 foi um ano que os objetivos da cooperativa foram atingidos?
Ronaldo, obrigado primeiramente pela oportunidade de estar contigo, né, em nome do Conselho da Coplana, agradeço o espaço. 2016 foi um ano desafiador. Se nós imaginarmos tudo que o país enfrentou e está enfrentando, com recessão ainda da economia, PIB negativo em quase 3,5%, juros ainda alto, mix de taxa no crédito rural, perda de grau de investimento, risco Brasil lá em cima, foi um ano desafiador. Quando nós olhamos cooperativa e olhamos o agro dos nossos cooperados, para a cana-de-açúcar foi um ano complicado em termos de clima, né? Um clima que ele passou por um abril muito seco e de altas temperaturas, um frio intenso que até culminou em geadas aqui na nossa região, áreas até por 3 vezes, 3 geadas diferentes, e aí uma quebra na agrícola em torno de 10% a 15% em média nos nossos cooperados. Amendoim foi uma safra complicada também, o excesso de água em dezembro, janeiro e fevereiro vegetou muito o amendoim, essas plantas ficaram maravilhosas, mas faltou energia para as vagens e aí houve quebra na produção, além de novos entrantes dentro do negócio amendoim também que acabaram participando do negócio amendoim como entrantes e capturaram parte da produção. Do ponto de vista da soja, que é outra cultura que nossos cooperados também estão dentro, foi excepcional. Produtividades elevadas, acima de 60, 65 sacas por hectare, o que é considerado muito bom para a cultura, e aí uma safra recorde do ponto de vista de soja. Na cana, que é a cultura que a gente mais tem contato com os nossos cooperados, apesar dessa queda da produção, um alento foi essa recuperação dos preços. Então, o movimento do açúcar, que desde setembro de 2015 começou a acenar uma recuperação, trouxe aí, se nós buscarmos o ATR médio para outubro, 0,54 na safra 15-16 e hoje 0,74 na 16-17, isso dá quase 40% de incremento no preço, em algo que nós não víamos esse número positivo, esse cenário há muito tempo. Então, 2016 foi desafiador em termos de país, em termos de agro com algumas surpresas nas culturas, mas resilientes como bons produtores, a gente está passando aí o ano e cumprindo os nossos números, os nossos desafios. Vale destacar que quando você fala amendoim e a soja, é a produção nas áreas de renovação, onde inclusive a cooperativa ela tem estimulado muito aí ao produtor a aumentar o seu nível de renda e o amendoim e a soja também tem preços muito remuneradores, não é isso? Isso, perfeito, Ronaldo. Aqui quando nós falamos de soja, falamos de amendoim, nós estamos falando em áreas de rotação de culturas com a cana e aí aquela oportunidade de você ter melhorias agronômicas, né, no seu canavial, durante a reforma, fazendo a cultura do amendoim ou soja, e também uma oportunidade de geração de caixa no momento ocioso da cultura da cana, né, a entre-safra da cana-de-açúcar. Hoje todos os cooperados, eles investem nesse projeto de rotação? Ronaldo, dentro da cooperativa, o cooperado que ele não investe ele mesmo plantando amendoim ou soja, ele repassa essa área via arrendamento para um produtor do nosso quadro de amendoim, principalmente amendoim, mas soja também. Então, nós podemos colocar que todos estão ligados à rotação de culturas, seja produzindo ou seja arrendando. O mercado internacional de amendoim, como é que ele se comportou em 2016? Ronaldo, o mercado de amendoim também foi outra surpresa positiva. Nós vínhamos já, o mercado vinha precificando e antecipando uma entrada da China como compradora de amendoim. E 2016 marcou definitivamente a entrada da China no mercado de amendoim. O mercado de amendoim ele gira em torno de 40 milhões de toneladas produzidas no mundo. Só a China produz 17. E mesmo assim, ela como maior produtora de amendoim, a segunda colocada é a Índia com 4,5 milhões, ou seja, da China para a Índia é uma disparidade grande. E mesmo com essa alta produção que a China tem, ela saiu ainda do mercado
se configurou como o maior comprador de amendoim dos Estados Unidos, veio ao Brasil. Nós nunca tivemos chineses rodando as plantas de amendoim aqui em São Paulo, e dessa vez foi constatada a presença de vários chineses com um intérprete, desceu em Guarulhos, falou: eu quero ir na região do Alto Mogiano, eu quero ir na Alta Paulista, me mostra onde está esse amendoim aqui no estado de São Paulo, que é 90% do amendoim brasileiro. Então, essa movimentação da China como compradora mexeu no mercado. Mexeu no mercado interno, né? O Brasil passou a ter já uma safra que ela se configurava como menor em produção, e aí novos entrantes, né? Grupos chineses entrando e buscando amendoim no Brasil. E aí, oferta, demanda e expectativa, o preço foi refletido. Então, no mercado interno houve um reflexo positivo nos preços de amendoim, e no mercado internacional da mesma forma. A partir do momento que a China busca amendoim no mercado, ela drena amendoim que estaria disponível para mercados especiais, principalmente o mercado europeu, quando esse amendoim tem boa qualidade. Então foi um ano também de recuperação de preços, haja vista que a cultura de amendoim ficou aí por 3 safras com preços andando de lado e o custo subindo, muito semelhante ao que nós vimos na cultura da cana-de-açúcar, e até a saída de alguns produtores de amendoim do negócio. Então, foi muito bom ter essa recuperação de preços até para a entrada de novos produtores, para que os produtores que já estavam passem a ter um estímulo a mais para produzir e continuar na atividade. Você deixou bem claro que em 2016 nós tivemos aí intempéries, eu ia dizer intempéries, mas não é bem o termo. Nós tivemos, na verdade, uma sacolejada violenta na economia e na política, né? Nós fomos coisas que talvez a gente nunca tivesse pensado que poderia existir uma crise política e econômica ao mesmo tempo. Nós tivemos 2016, foi marcada por isso. O que você enxerga para 2017, imaginando que politicamente a gente começa a ter já uns rumos, e até porque o governo de Michel Temer vem dando uma certa esperança de estabilidade e de implementação de políticas econômicas que possam recolocar o Brasil novamente no caminho do crescimento. O que você consegue enxergar como presidente da Coplana para 2017? Ronaldo, pergunta interessante e muito ampla também, né? Eu acredito que hoje nós temos um pouco de bola no chão e sabemos um pouco do cenário político, né? Há um ano atrás tínhamos ainda uma outra figura na presidência, um impeachment ainda para acontecer, um câmbio complicado. Então, nós sabemos das reformas que precisam ser feitas em termos de país, não são fáceis de serem feitas, mas o primeiro é você ter o teto do teu gasto, né? Que o investidor lá fora está enxergando isso como um sinal de austeridade. Se passar essa primeira reforma, eu acredito que a gente ganha um selo de aprendi a fazer gestão com o meu recurso, com o dinheiro público. E existe aí, se fala muito de um capital estrangeiro que possa entrar no Brasil, haja vista até a relação cambial que nós estamos hoje, que o mundo não passa por um crescimento atualmente, até países como, por exemplo, o Japão, a Europa, com deflação. Então o mundo não está crescendo e de repente o Brasil, uma sociedade pacífica, um país com recursos naturais, uma sociedade com quase em torno de 200 milhões de habitantes, entre as 10 economias do mundo. Toda empresa, todo investidor que quer estar no mundo conectado, ele tem que ter o Brasil no portfólio de países estratégicos para ele. Então, a recuperação do Brasil, eu acredito que ela vai ser rápida, porém, até atingir essa rapidez, nós vamos ter um grande percurso a ser feito aí, em termos políticos, em termos econômicos, né? Alguns dados de confiança parecem agora positivos, mas o buraco ainda ele é grande, nós estamos andando nele, né, até começar a subida. Em termos de agricultura, e vamos falar aqui de cana-de-açúcar principalmente, o produtor ele é movido ao cenário e à expectativa. Essa reviravolta e essa recuperação de preços de ATR, preços da cana-de-açúcar, já dão um cenário e já mudam
a atmosfera do produtor, ele passa a enxergar uma remuneração, ele passa a investir um pouco mais na cultura, ele passa a fazer uma adubação por completo, ele passa a fazer um herbicida um pouquinho mais caro, porque vale o investimento. Então você começa a viver uma atmosfera que nós aqui, como participantes do Conselho da Ecoplana, não víamos há muito tempo. Então, para nós, eu acredito que é um 2017 que ele se configura como uma retomada de um otimismo como produtor, porém ainda com pés no chão. Porque a heterogeneidade também do setor ela é muito grande. Tem um dado que é público e recém colocado por uma grande instituição financeira, que representa aí 65% do setor. Nós temos os 5 menores endividamentos com uma média de R$20 por tonelada e os 5 maiores com uma média de R$328 por tonelada. A atividade é a mesma, o setor é o mesmo, a mesma cultura, porém disparidades em termos de endividamento, em termos de solidez, de liquidez. E isso não é diferente entre os fornecedores. Então, é um momento também de cada um dar o passo conforme a perna consegue atingir, aproveitar cada um da forma como deve essa recuperação de preços. Então, eu diria que é um otimismo com os pés no chão para 2017. Você tem um termômetro aqui que é a cooperativa. Quer dizer, na medida que o cooperado investe mais, como você falou, investe mais num adubo, num fertilizante, num maquinário, isso denota confiança no setor e ele sabe que ele precisa realmente investir. Até porque, como você bem colocou, há muito tempo que o produtor não tinha condições de investir. Né? E isso se aplica às usinas também com a sua cana própria. Você, ao final desse 2016, você tem sentido, nós estamos na entre safra, você percebe o ânimo do produtor melhor para fazer os seus investimentos ou ainda está naquela medindo, ou avaliando se vale a pena investir ou não? Sabendo que nós temos no açúcar mais 2 anos, no mínimo, com preços extraordinários. Isso. Ronaldo, aí nós temos que separar que tipo de investimento. Os investimentos básicos da cultura, esses, para a grande maioria, estão retomados. Então, aquela adubação por completa, o herbicida, aquele inseticida alocado no momento certo, se precisar de uma segunda aplicação, vai lançar mão. Em termos de insumos, nós sentimos uma recuperação. Agora, você já falar em investimentos num maquinário, num arrendamento maior, eu sinto ainda um pouco cauteloso, né? Até porque não foi fácil o momento que o setor viveu. Nunca se viveu uma crise com essas dimensões, né? E a durabilidade dela também foi uma coisa excepcional. Nós ficamos, eu acredito, desde 2014, assim, não, agora esse é o ano da recuperação, era o 14. Não, agora é o 15, agora vem. E não vinha. Não vinha. Então, apesar de já estar 2, 3 já em situação complicada. Então, eu vejo como uma retomada da atmosfera interessante para novos investimentos. De insumos, com certeza, isso aí dentro de cada unidade, cada fornecedor, dentro das suas possibilidades. Para investimentos maiores, uma expansão de área, uma aquisição de um novo maquinário, um pouco ainda cauteloso, nada muito arrojado. E da parte aqui nós estamos ao lado de uma das maiores usinas do país e do mundo, que é a usina São Martinho, e também uma empresa que vem sendo apontada pela mídia econômica como de melhor gestão no setor de usinas. Você comentou que houveram 3 geadas até nessa safra. 3 ocorrências. Algumas áreas. E do estado de São Paulo, acho que foi a região que mais foi prejudicada com geada, foi essa região nossa de Guariba, Paradópolis. É isso mesmo? Com certeza, viu, Ronaldo? Foi uma geada que castigou bastante, e aí você acaba mudando pensando em geada em canas que ainda iriam ser colhidas mais à frente, você tem que antecipar a colheita, e aí você acaba tendo uma perda. Canas que já haviam sido colhidas passam a ter a geada, e aí vai ter que ocorrer essa rebrota, às vezes se formou algum gomo, tem que roçar. Então, de certa forma, isso desestruturou bastante a questão do cronograma de retirada dos canaviais,
e está dentro desse pacote de perdas, de quebra na nossa safra aqui na nossa região, de 10% a 15%, que está somado também o abril seco, né? E um pouco também do componente investimento, né? Insumos ainda da safra 15-16 colocados parcialmente, então você ainda não tendo o potencial da cana explorado na sua plenitude, além do que um canavial se envelhecendo, né? Você postergando também as reformas à medida que você também não vê a remuneração acontecendo. A presidente da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina, ela declarou num painel realizado há poucos dias no Marrocos, dizendo que para que o Brasil possa cumprir o compromisso assumido em Paris no ano passado, na COP21, vão ser necessários as usinas investirem cerca de 40 bilhões de dólares. Isso basicamente num olhar de bioeletricidade e etanol, não está falando de açúcar. Esse é um número também alentador. Se imaginar que nós temos a possibilidade de ter mercado e a própria política da Petrobras hoje é uma política já que permite, ela não prejudica mais tanto quanto vinha prejudicando, se é que prejudica em alguma coisa ainda, eu até acredito que não, mas ela traz uma estabilidade para o setor do etanol também. Já que nós estamos falando de açúcar, tem um mercado para os próximos 2 anos, promissores, né? Mas o etanol também abre um leque aí de investimentos novamente no setor. Abre, Ronaldo, abre oportunidades. Apesar de hoje nós termos o açúcar mais remunerador que o etanol, abre oportunidades. Apesar de que a Petrobras ainda mostra uma política ainda pouco previsível para a gasolina, para os preços, né? Até semana passada foi dividido com o mercado atrelar o preço da gasolina ao barril de petróleo no preço mundial, o que o setor nosso encarou isso com bons olhos. Apesar de nós estarmos passando por uma maré de preços de barril de petróleo abaixo de 50 e com uma perspectiva para 2017 em torno de 50 dólares o barril. Mas só de uma companhia da magnitude da Petrobras e que tanto nos prejudicou, balizando a relação gasolina-etanol artificialmente, a partir do momento que ela vem ao mercado e diz, estaremos acompanhando os preços da gasolina ao preço internacional, isso já mostra para o nosso setor, que é influenciado diretamente pelos preços da gasolina no mercado interno, que tem um norte e dá para as indústrias, para as nossas agroindústrias, fazerem um planejamento em cima do preço de barril de petróleo, já que você sabe que o preço da gasolina vai acompanhar esses preços do barril de petróleo. Abrem-se oportunidades? Abrem-se. Agora, de novo, é a questão da heterogeneidade, a questão da liquidez do setor. Hoje você, como algumas agroindústrias, buscar capital para investir em expansão, dependendo da liquidez dessa unidade, ela não consegue crédito. Outras abrem-se oportunidades, com certeza, para novos investimentos, para expansão, para consolidação de outras unidades. Então, eu acredito que nós veremos aí a disparidade e um novo rearranjo de setor em termos de produção de açúcar, em termos de produção de etanol, até porque o cenário de açúcar ele se mostra no que vem com um déficit em torno de 6,2 milhões de toneladas, mas que daqui a pouco isso volta. As cotas na União Europeia vão cair, quer dizer, a União Europeia é um mercado também, depois do Brasil e Índia, o terceiro maior mercado de produção de açúcar. Então você passa a ter uma recomposição de estoques daqui 2 safras e que você tem que ter um outro produto também com uma ação, um planejamento e aí um viés pró-mercado e menos estadista, menos de controle como nós vimos nos últimos anos. Então, com certeza, vão ser oportunidades. Agora, para que tipo de agroindústria essas oportunidades se abrirão? Acho que esse é o grande ponto. E você deixa claro que a gestão, tanto agrícola quanto industrial, é fundamental para que a usina possa realmente estar entre as 5 melhores, em melhores posições aí, e diferentemente daquelas 5 que estão no chão. Ronaldo, é gestão, isso eu falo também como cooperativa, como produtor rural, gestão, foco, disciplina, pés no chão,
porque não foi fácil o que nós passamos e ainda estamos passando. Então, você ter uma gestão, você ter um nível de governança, você conhecer seu custo, muito do que o país está passando também, né? Você gastar abaixo da tua receita e não mais do que você possa se endividar, quer dizer, austeridade. Então, o cenário que nós estamos vendo de país é o cenário que nós, como produtores rurais, temos que ter. Bom, o meu custo ele tem que ser abaixo da minha receita total e da minha capacidade de se endividar. É um conceito básico de economia e finanças. Então, é gestão, foco e disciplina. José Rossato Júnior, muito obrigado pela sua entrevista. Foi gratificante revê-lo e saber que os resultados da Coplana serão tão bons quanto foram, embora com a crise toda, como foram no exercício passado, e essa expectativa toda para 2017. Que você seja muito feliz com seus cooperados, com a sua equipe de trabalho aqui, e que a Coplana possa sempre estar bem representada pelo seu presidente. Obrigado, Ronaldo. Agradecido novamente em nome do Conselho pela oportunidade, aos seus telespectadores e a você e a sua equipe. A gente deseja um ótimo final de 2016, um 2017 de muita energia positiva, de muito equilíbrio, e que nós possamos aí continuar batalhando em busca de fazer a nossa parte dentro desse país. Muito obrigado. Perfeito. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.